Memento Vivere, nosso espaço aqui de vida, de refletir sobre a existência, de trazer para você algumas ideias que habitam meu coração, algumas ideias que ajudam a minha vida, algumas ideias que venho percebendo na conexão com muita gente por esse mundo afora. E eu gosto de compartilhar essas ideias e é uma oportunidade boa compartilhar com você aqui. Memento Vivere, mais do que um livro que eu escrevi, é a proposta de uma experiência renovadora para a vida. E olha, tem tanta gente que tem se conectado com isso, eu fico muito feliz com os feedbacks que vou recebendo das pessoas que vão pensando melhor a vida a partir disso. E então, nesse espaço aqui do nosso canal, a gente vai compartilhando esses vídeos sempre com esse caderno. Vamos ver até quando vai finalizar esse caderno aqui, né? No meio de todas as tecnologias, eu sou um amante da tecnologia, mas tenho gostado de escrever. E aí vou escrevendo aqui nesse caderno as percepções que tenho para a gente ir conversando aqui. E hoje, o tema da minha percepção é agarrar a vida antes que ela passe. Agarrar a vida antes que ela passe. Eu vou contar uma fábula para você. É uma fábula que eu gosto muito. Eu falei dela num livro que eu escrevi lá no ano 2000, Sapos Fervidos, Ossos Dançantes. Então eu vou falar dessa fábula que é muito interessante. É a história de um homem que não tinha sorte. Esse homem, tudo o que ele fazia dava errado. Presta atenção nessa fábula. Tudo dava errado para ele. Se ele plantava um campo, vinha muita chuva, ou então era seco. Nada dava certo para ele. Ele falia, ele não tinha dinheiro. E esse homem que não tinha sorte é o homem que passou a reclamar. Então tudo ele reclamava da vida porque não tinha sorte. Ele estava cansado já dessa vida e um dia ele tomou uma decisão porque ele ouviu dizer que havia numa região um grande sábio que tinha uma solução para ele, que podia dar um caminho novo para a vida dele. Então ele resolveu deixar tudo e ir procurar esse sábio. E diz a lenda que ele empreendeu uma longa jornada. E nessa jornada, tudo o que desejava era encontrar esse sábio e ter uma solução para a sua vida. E diz a lenda que nessa jornada ele entrou numa floresta misteriosa, né? Como toda fábula, lenda tem essas coisas assim. Ele entrou numa floresta misteriosa e ele encontrou ali naquela floresta um lobo. E o lobo, nada ameaçador. Ele começou a conversar com esse lobo, diz a fábula, e o lobo começa a reclamar da vida. Porque ele estava mal há umas 3 semanas, não conseguia comer, estava mal, desanimado, estava um horror. O lobo era a síndrome do horror, estava ali. E então o homem sem sorte, que estava indo procurar o sábio, ele disse ao lobo, eu estou indo nessa jornada com todos os seus problemas. E o lobo disse, então, pergunta ao sábio qual é a solução para esse desânimo que eu estou, que solução tem para mim? E ele prometeu ao lobo que no caminho de volta passaria lá. Seguiu sua jornada e diz a lenda que ele encontrou uma árvore. Estava à beira de um riacho, mas a árvore estava morrendo. E conversando com aquela árvore, a árvore não sabia o que estava acontecendo com ela, porque estava morrendo. Fora viçosa, mas estava morrendo e não sabia o que acontecia. E ele contou para a árvore de sua própria demanda, de sua história, e a árvore disse, então fala para o sábio o meu problema, por que eu estou morrendo? E vê se ele tem uma solução para mim. E ele prometeu. Na jornada ele encontrou um terceiro personagem que foi uma mulher linda, linda. E ele ficou um tempo com essa mulher conversando com ela, a mulher contou da sua vida, ele achou a vida da mulher incrível, uma conversa agradável, nunca havia tido uma conversa tão agradável assim com uma pessoa. E quando ele disse à mulher que ela era uma pessoa incrível, a mulher disse, mas eu estou assim nos últimos tempos com uma tristeza muito grande, tem uma coisa que está muito ruim, eu não sei o que é. E também para aquela mulher ele prometeu levar o problema dela para o sábio. E segundo a lenda, aquele homem encontrou-se com o sábio. Teve um grande encontro, passou um tempo conversando com o sábio, que aquela conversa mudou a vida dele.
Ele saiu dali no entusiasmo só, pulando de alegria. Então, no caminho de volta, ele encontrou-se com a mulher. E a mulher lhe dizia, eu agora tenho a solução para a minha vida. E ela pergunta, qual é a solução? O sábio disse que tudo que eu tenho que fazer é agarrar as oportunidades. Ele disse que eu não agarro, então tudo que eu tenho que fazer para minha vida mudar é agarrar as oportunidades e elas vão estar bem diante de mim. E o meu problema? Ele disse, falei e ele deu a solução para você. Ele disse que o seu problema é a solidão. Você devia achar alguém para se casar, para estar com você, para compartilhar a vida com você. Os olhos da mulher brilharam, ela disse, casa comigo. Quer dizer, não. Você não ouviu o que eu dizia? Eu tenho que agarrar as oportunidades. Já pensou, vou perder tempo, procurar, casar? Não, eu tenho que agarrar as oportunidades. E aquele homem se foi. Lá adiante, encontrou-se com a árvore, morrendo ali. E contou de que agora tudo na vida dele mudara, que ele ia agarrar as oportunidades. E contou à árvore qual a solução que o sábio deu para ela. Diz, o seu problema é um tesouro que está escondido aí há muito tempo embaixo das suas raízes e esse tesouro valioso está impedindo que a água passe. Tudo que você tem que fazer é conseguir alguém que cave aí, tire esse tesouro e a água vai fluir. Então cava, disse a árvore. Eu tenho que agarrar as oportunidades. Eu não tenho tempo para isso. Vou pegar a enxada aqui, cavar. Eu tenho que correr para agarrar as oportunidades. E se foi. E na lenda, ele finalmente encontrou o lobo. O lobo estava pior ainda. E o homem satisfeitíssimo, porque agora tinha uma nova vida. E contou ao lobo também qual era o problema do lobo. Diz, o sábio disse que o problema seu é fome. Você tem que comer. E aí, o lobo foi comer o homem, agarrando a oportunidade que tinha. Percebe essa fábula? Quanto a gente tem desse homem que não tem sorte, cujas oportunidades estão diante de nós. Dizem que na Grécia Antiga o deus da oportunidade chamava-se Kairos. Era representado por um garoto ruivo que passava rápido. Por isso a frase, agarrar as oportunidades. Era difícil agarrar Kairos. Aquele homem tinha as oportunidades diante de si e fugiu de todas elas até que foi tragado por uma. Aí eu coloquei aqui 3 perguntas. Eu consigo enxergar as oportunidades? De vida, de parcerias, eu consigo enxergar as oportunidades? A segunda pergunta, eu consigo aproveitar? Não é só enxergar, eu consigo aproveitar? Eu aproveito as oportunidades? E a terceira pergunta é, eu consigo compartilhar? Eu compartilho as oportunidades que eu tenho para que abençoem também a outras pessoas? Meu medo viver é isso. Agarrar a vida antes que ela passe. Eu desejo boa sorte para você, para que agarre sempre todas as oportunidades que a vida lhe oferece. Quer saber mais sobre as 50 provocações para uma vida melhor? São provocações incríveis. Clica aí. Quem sabe esse livro vai fazer uma revolução na sua vida. Um abraço para você.